Ótima dica, Celso. A gente está recebendo um pediatra, hoje é terça-feira, o doutor Moisés. Eu faço a primeira pergunta a ele, que é o seguinte: existem ocasiões próprias para a gente dar a chupeta para a criança? Tipo, ela vai dormir, está no bercinho, a gente dá a chupeta. Ou ela está com soninho e vai dormir no colinho ou no carrinho, a gente dá a chupeta. E quando sai, quando acorda, a gente tira a chupeta. É certo fazer isso? É errado? Olha, vamos falar do mundo ideal, né? O mundo ideal deveria existir sem chupeta. Não tem para que ter chupeta. O bebê está saciando a vontade dele de sugar. Se ele está com fome, dá de mamar. Se esperar um pouquinho para ele dormir, precisa dar um pouquinho mais de condições para ele dormir sossegado. Você pode criar um clima. Vamos fazer assim, a criança fica muito agitada, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos correr bastante com ele à noite, ele vai ficar bastante cansado. Imagina. Vai ficar mais excitado. Vai ficar mais excitado, vai ficar mais agitado. Para você fazer essa criança dormir, imagina, não vai gastar muita saliva. Vai dormir? Cria o ambiente para dormir. Dá o banho, dá o jantar, brincadeiras mais sentadinho, conta uma historinha, reza para o Papai do Céu, beijinho, tchau. Uma das dicas que a gente acaba utilizando, foi o que a Bianca comentou, é na hora que vai chupar o dedo, né? Uhum. Então, entre o dedo e a chupeta, é preferível a chupeta ortodôntica, sem sombra de dúvida. Quando você tem a chupeta ortodôntica, é fácil para tirar, né? O dia que você resolver tirar, você pega a chupeta, fura a ponta, por exemplo. Essa é uma dica interessante, né? Tem aquela consistência. Você pode... A cara da Bianca, aliviada. Olha, sem fazer terrorismo. Mas é assim, quando você fura o bico da chupeta, ela perde aquela consistência gostosinha, né? Então ele vai chupar aquilo e fala, não tem a chupeta. Quando você vai tirar a chupeta, se você não tiver outra, né? Porque ela tem, normalmente, o que a gente vê? O que a gente vê com a chupeta? O pessoal entra às vezes no consultório assim, uma chupeta na boca, uma chupeta na mão e outra aqui na orelha, coçando a orelha, né? Com paninho. 3 chupetas, e o paninho, lógico. E a avó? Não, vó, bárbaro, né? Avó, uma vez eu ouvi uma frase de uma avó, que eu acho que uma das melhores frases que eu ouvi. Ela falava assim, que quando eles são pequenininhos, eles são tão gostosos que a gente sente vontade de comer eles. E quando eles crescem, a gente se arrepende de ter comido quando eles eram pequenininhos. Maldade. Não, a avó é ótima. Mas, doutor Moisés, tem aquelas chupetas também que você coloca medicação, às vezes tem aqueles pozinhos para passar a cólica. Pode ser usado? Legal. Não é para usar a chupeta para dar remédio. Remédio deve ser receitado pelo médico. Existem alguns remédios que são muito utilizados e a gente deve ter muito cuidado para utilizar, mesmo que sejam fitoterápicos, eles têm ações que são importantes. Então, quem deve receitar o remédio é o médico. Vamos fazer assim, vamos misturar o remédio na comida. A criança passa a não comer a comida. Vamos receitar o remédio no leite, a criança passa a tirar o leite. Quanto à hora de usar a chupeta, o ideal seria usar a chupeta para dormir. A criança vai usar, ela tem que associar a chupeta com a cama. Doutor, pegando o caso específico da Bianca, o senhor falou que nesse caso, entre o dedo e a chupeta, aí tudo bem, melhor a chupeta. Mas há uma alternativa? Há uma outra via, já que o ideal é não ter chupeta de jeito nenhum e nem o dedo? O ideal é ter paciência, persistência e tirar a mão. O bebê, às vezes, pequenininho, é muito comum a gente escutar assim, ele já chupava o dedo desde do útero, né? E agora ele nasceu e pega a chupeta. Quando eu falo, ele chupa o dedo. Quando eu falo que um bebê chupa o dedo, eu estou querendo dizer o seguinte, o bebê parou, pensou, olhou para a mão dele, fez assim e falou, nossa, que dedo lindo, vou trazer esse dedo para minha boca e vou chupar. Isso é consciente. O bebê tem reflexo, ele não enxerga direito quando ele nasce. Então, ele está com a mão aqui, a posição do bebê é sempre aqui. Aí ele vira, ele encosta, ele tem um reflexo que se chama reflexo de busca, que é assim que quando o bebê está no colo, não interessa se é do pai ou da mãe, ele busca o peito. Não interessa se é do pai ou da mãe. Aí ele encosta e ele busca. Quando ele busca, o segundo reflexo é o reflexo de sucção. Então ele encostou, ele puxa. Aí ele vira. Quer dizer, quando você vai ver, ele está chupando o dedo. Mas não é que ele fez isso consciente. A mãe, às vezes, interpreta isso como sinal de fome, como sinal de que, ele já está chupando o dedo. Não. Nessa hora, enquanto não é consciente, se você tirar o dedo, ele não vai fazer isso de novo, a não ser que ele encoste novamente e repita isso outra vez. Quando ele começa conscientemente a colocar o dedo, a questão toda é a gente começar a entender qual é o problema dele. Ele não conhece chupeta. Mas a minha filha,
Começou assim, aí eu ia lá e tirava. E no começo eles nem colocam o dedinho inteiro, né? Vai aqui, assim, do ladinho, né? Isso. Aí tudo bem, vai tirando. Só que aconteceu, ela dormindo, ia lá e eu olhava e ela tava com o dedinho na boca, dormindo. Porque como é reflexo, Bianca, isso acontece dormindo também. Quando ela tá deitada e ela vira, ela também faz isso. É reflexo. Reflexo, você pega bebê dormindo, rindo, né? Você fala assim, olha que bonitinho, tá sonhando. Sei lá, você tá sonhando, mas aquilo é um reflexo. Na verdade, aí que começa a acontecer? A criança vai crescendo, por comodidade da gente, a gente acaba deixando, né? Quais as consequências do exagero da chupeta? Então, tanto da chupeta quanto do dedo, vocês viram na matéria, né? Problema de arcada dentária. Depois nós vamos falar um pouquinho nisso a respeito de quando a gente vai falar de alimentação. A intenção, na verdade, da comida, por exemplo, ela não é só alimentar. Ela acaba me ajudando a gente para desenvolver a parte da arcada dentária, da fala, da questão de preparação para mastigar mais tarde, para comer mais tarde. Quando eu ponho o meu dedo na boca, tem algumas coisas que eu não consigo falar. A minha fala fica prejudicada. E a gente começa a se preparar para a fala nos primeiros 2 anos de vida. Já que o senhor falou de alimentação, vamos lá para a cozinha? O Edu está esperando a gente. Doutor Moisés, a gente vai aproveitar e comida hoje, falar. Vamos lá, Mas é só papinha. Hoje é só papinha hoje? Agora, o Celso e a Giane vão prestar bastante atenção, porque eles estão bem interessados no assunto também. Claro. Doutor, tem uma questão que é a seguinte. Existe o tempo certo para cada tipo de alimento. Então, fala-se muito no começo o leite, depois a papinha sem pedaço, porque a criança ainda não tem a dentição, depois a papinha com um pedaço, como o senhor estava explicando. Existe os meses certos ou muda de criança para criança? Não, eu acho que a primeira orientação, que talvez seja a mais fundamental, que é o que a gente trabalha no consultório, trabalha em curso, trabalha nos ambulatórios e deve ser sempre divulgada, é o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. Peito. Peito de manhã, peito à tarde, peito à noite, os 2 peitos por mamada, começa em um, vai para o outro, depois inverte, leite de começo, leite de fim, sempre seio. Podendo fazer o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, você garantiu condições para essa criança se desenvolver com muita saúde e com condições menores de alergia alimentar, de obesidade infantil. E para gêmeos também, né, doutor? Porque Olha, o que eu vejo muito assim, as minhas filhas ficaram 18 dias na UTI. Então eu fiquei ali 18 dias internada com as meninas, então pude ver que tinham vários gêmeos. E não é toda mãe de gêmeos que tem a disposição de se esforçar para dar o leite para os bebês, porque para 2 é mais complicado, né? Bastante. E pelo nervosismo de querer ter o leite, não vai, tenho 2, não vou conseguir dar. Não, se a gente conseguir relaxar e saber que aquilo é bom para o bebê, não ficar com o nosso egoísmo, né, de mãe, minha vaidade, enfim, 1000 coisas que a gente tem na cabeça, a gente consegue. Eu só não consegui mais porque não tinha leite, mas eu fui até o 4º mês com as 2, dando para as 2. Então, acho que existe ótimo que você falou, Bianca. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para o doutor Moisés, que tem a ver, porque eu também só consegui amamentar até o 4º mês, não tive leite também. A partir do 4º mês ou 3º mês, enfim, a criança que não pode tomar esse leite materno, porque a mãe já não tem mais, qual o tipo de alimentação? A gente tem aqui uma plaquinha até o 6º mês. Legal. O que ela pode comer? Então vamos lá, voltando, que eu acho que nunca vai ser suficiente falar. Aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Eu só quero esclarecer bem. Se for procurar exclusivo em dicionário, é só. Nem água, nem chá, nem suco, nem fruta, nem a coxinha do frango, nem o salgadinho, nada. É só o peito. A partir do momento onde você não tem, por alguma razão, a condição de dar o seu leite materno, a segunda possibilidade é dar leite em fórmulas, as fórmulas infantis. Não utilizar leite integral abaixo de 1 ano de idade. É hoje consenso da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Organização Mundial de Saúde, que o leite integral abaixo de 1 ano de idade aumenta a incidência de alergia alimentar. Então, por exemplo, você tem de 2 a 6% das crianças apresentam alergia alimentar. Dessas, 85% tem alergia à proteína do leite de vaca. O leite formulado, ele faz de tal forma essa condição do leite para ela melhorar a sua digestão, que ele previne esse tipo de situação. Então, é muito legal você dar o leite formulado nessa condição. Deixa eu só retomar um pouquinho a questão do aleitamento materno.